Então, vamos iniciar aqui o nosso 6º episódio da nossa websérie de Logística Integrada. Bom dia a todos, eu sou Heloísa Garret, sou presidente do LIDE Paraná e hoje, no 6º episódio da nossa série de discussão sobre Logística Integrada, uma iniciativa das unidades do LIDE Paraná, Mato Grosso e Santos, nós vamos falar sobre a importância do Porto Seco na logística regional. Aqui conosco os meus colegas Jarbas Marques, presidente do LIDE Santos, e Evandro César, presidente do LIDE Mato Grosso. E os nossos convidados deste episódio são Francisco Almeida, que é diretor do Porto Seco de Cuiabá, e Oscar Escobal, que é gerente comercial do Porto Seco de Cuiabá, ambos em Mato Grosso. Antes de nós iniciarmos essa discussão, enquanto os nossos convidados vão entrando na sala, eu gostaria de agradecer ao nosso mantenedor de gestão aqui do LIDE Paraná, Renault do Brasil, e aos nossos patrocinadores e apoiadores, o Grupo RDP, a Rede Loja Cor, a Valor Investimentos, a Gear Up e a BRDE. E assim como os patrocinadores do LIDE Santos, a Célula Mater, a Acta Motors, o Grupo MS e aos apoiadores, a Softway, a Dictabila, a Doim Motors, e do LIDE Mato Grosso, a LOSC Logística, que é a nossa curadora da nossa programação, e a Íntegra Comunicação, que nos dá todo o suporte de comunicação para nós disseminarmos essas ideias que vão além desse nosso debate online. Marcas que acreditam no poder de mobilização do LIDE e viabilizam essas nossas agendas. E um agradecimento muito especial à Macro Galpões, à Unimed Cuiabá, e a ProSoja, que patrocinam esse especial de logística das unidades aqui que nós representamos. Então, bom dia, senhores. Bom dia, acho que vocês estão com... Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E olha que o pessoal da Porto está organizado, hein? Foram hoje para um lugar especial para a gente participar, então um ambiente bonito ali, depois eles vão contar onde que eles estão. Então, lembrando que quem participa ali do chat pode mandar suas perguntas, pode interagir, a ideia desse bate-papo é uma discussão sobre essa questão da logística, então todos podem interagir, podem participar aqui conosco, né? E depois esse conteúdo ele vai para as nossas redes sociais, ele vai para o nosso site, para a gente fomentar e ampliar essa discussão sobre a questão do Porto Seco, que é tão importante para a logística. Então, para aqueles que ainda não são familiarizados com esse tema, né, o que é um porto seco, né, ou uma estação aduaneira interior? É um terminal intermodal terrestre, geralmente ligado por estradas, mas não só por estradas, né, pode ser ligado também por ferrovias. São recintos alfandegários ou uma zona secundária onde são executadas operações de movimentação, armazenagem, despacho aduaneiro de mercadorias. Os portos secos, eles fomentam a abertura comercial internacional dos estados. Eles são muito importantes para aqueles estados que não têm uma fronteira, né, com um porto como Santos ou aqui como Paraná, que tem um porto para escoar sua produção. Então, o Porto Seco ele tem uma importância fundamental para disseminar essa propagação do comércio internacional dentro dos estados. Então, para a gente começar, eu gostaria de começar com o Francisco, fazendo uma pergunta para o Francisco. Como que você avalia, Francisco, como um empresário, né, desse segmento, a importância do Porto Seco como uma alternativa para o desempenho logístico, para aumentar a nossa competitividade no mercado internacional? Bom, Heloísa, o comércio internacional, hoje, o mundo virou uma aldeia global há muito tempo, certo? O comércio internacional é uma necessidade de qualquer país, principalmente um país de dimensões continentais como o Brasil, certo? E nisso, o Mato Grosso, grande representante da área de exportação, da área do agronegócio, o maior representante da América do Sul, certo? E um dos maiores do mundo, acho que o segundo hoje maior do mundo, e alguns produtos, na maior parte dos produtos da agricultura e da pecuária. Nós temos uma necessidade incrível, primeiro, das aduanas que disseminam e facilitam as importações e exportações, fazem a documentação necessária através da Receita Federal, do Ministério da Agricultura, da Anvisa, certo? Dependendo dos produtos que você necessita no caso da importação e também na exportação para que a gente exporte produtos com uma sanidade bastante grande.
é importante e o Brasil tem se destacado nisso daí. Hoje a produção agrícola do Mato Grosso, ela é considerada das melhores do mundo, só igualada talvez pela América do Norte, pelos Estados Unidos, certo? Nós somos campeões em produtividade e somos campeões em qualidade de produtos, certo? Então, isso é um orgulho. O que está faltando para a gente é integrar o resto. Aí, esse assunto que você está tratando, que você traz hoje em pauta, que é a logística, é muito importante. Por quê? Porque nós ainda estamos carentes da logística nossa, principalmente Mato Grosso, que é um estado do Brasil central. Nós estamos aqui no centro geodésico da América do Sul, que é Cuiabá, certo? É terrivelmente carente. Nós temos ainda, estamos trabalhando grandes distâncias só, quase que só em rodovia. A ferrovia anda pouco mais aí, talvez o que uns 400 quilômetros só dentro a 400 quilômetros do Mato Grosso, se chegar a isso. São muito lentos os novos investimentos nesse setor. Certo? É importante, até o ministro Tarcísio está fazendo um esforço bastante grande para que isso se amplie. Caso contrário, nós vamos, Mato Grosso vai sofrer um aumento dos seus custos. Nós conseguimos, através da produtividade, brigar por custos menores. No entanto, quando a gente entra na logística, os nossos custos aumentam substancialmente. Então, até tem alguma novidade com relação a isso. Porto Seco, a partir dos 3 meses atrás, a Transmino Transportes, que é a empresa que faz o transporte do Porto Seco, é a única do Brasil que tem o multimodal aduaneiro, certo? Hoje, isso ainda é a primeira que conseguiu o multimodal aduaneiro. Tem mais empresas que têm o multimodal, mas não aduaneiro. Nós precisamos ainda melhorar a questão da tributação na área do multimodal. É importante que a logística trabalhe com todos os sistemas de transporte e de lógicas, certo? Para que a gente consiga reduzir esses investimentos e que o nosso custo caia sobremaneira. Porque esse custo ainda é muito alto, né? Esse custo para a logística ainda é muito alto, né? A gente perde muita competitividade por esse custo, né? O que amarra todo esse custo, né? Não é só o custo do transporte, mas o custo da armazenagem, o custo do frete, né? O custo dessa estação aduaneira também, né? Veja bem, Luísa, na verdade, hoje o grande custo nosso é o custo de transporte, certo? Nós estamos ainda amarrados, os portos molhados daqui ficam numa média de 2.000 quilômetros, 1.800 quilômetros, para ser mais exato, de Cuiabá, tanto o Porto de Santos como o Porto de Paranaguá, que são os 2 portos mais próximos que nós temos aqui do estado do Mato Grosso, certo? Em contrapartida, nós temos um redutor bastante grande na área de armazenagem. Hoje, a armazenagem daqui ela é menos da metade da armazenagem dos portos molhados, certo? Nós estamos tentando reduzir os custos aonde a gente pode reduzir, mas ainda nós temos uma dificuldade imensa com a questão do transporte e de logística, certo? Espero que Mato Grosso tenha mais ferrovias cruzando o nosso estado aí para que a gente possa ter maior competitividade no mercado internacional. Perfeito. Oscar, nesses meses da pandemia, a gente viu que muitas operações sofreram mudanças, né? Na operação do Porto Seco, vocês tiveram mudanças? Vocês aumentaram o volume de trabalhos? Como que ficou essa questão aí para vocês durante esses meses? Já estamos indo para 5 meses de pandemia. Como que vocês avaliam o trabalho de vocês aí do setor nesse período? Bom, com relação à parte da pandemia em si, nós temos uma situação bem diferente, porque o nosso estado ele é um estado agrícola, então ele não parou na pandemia. É um estado que continuou produzindo, ou seja, o produtor rural, para ele a pandemia teve que continuar, porque o mundo tem que comer e a produção tem que sair. Então, continuaram sendo investidos, o que estava programado de investimento continuou, ou seja, chegaram máquinas novas, cliente comprando equipamento, todo esse processo continua acontecendo.
tá? Teve um pequeno diminuição no início, quando veio a incertidão com relação à pandemia, mas logo em seguida começou novamente a fluir. Hoje em dia, a nossa operação ela está trabalhando de forma normal, tá? Estamos atendendo aos nossos clientes da mesma forma que eram atendidos e procurando melhorias, ou seja, como o senhor Francisco falou agora, a gente procura sempre estar na vanguarda e ajudar para que a coisa possa melhorar. Temos alguns projetos aqui para a parte de exportação, que é uma parte que está bastante carente no estado, ou seja, a importação é muito forte, a exportação não é tanto, mas aí a gente está já canalizando para esse lado, ou seja, para que a exportação também tenha força, tá? Para que possa alavancar mais ainda o processo dentro do estado. Perfeito. Heloísa, deixa eu colocar uma coisa aí. A Receita Federal, nessa época da pandemia, fez uma coisa que eu acredito que vai até permanecer. E que eles para que não tenha que a gente não interaja muito, para a gente manter uma certa distância, eles decidiram fazer tudo via filmagem e câmera. Então, nós estamos hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais ou menos, aliás, mais de 100 câmeras interligadas, certo? E você tem esse acesso direto na agência da Receita Federal, aqui no centro, ali perto próximo ao CPA. Isso facilita muito em tempo real, certo? O caminhão, a hora que chega dos portos molhados, a hora que chega a primeira viatura com carga, ele já é filmado e isso facilitou muito, o que faz com que a Receita Federal só compareça no Porto Seco. Eles têm os espaços dele, eles ficam lá, mas hoje, após o advento da pandemia, eles só ficam lá quando tem canal vermelho ou uma fiscalização, como desconfia que algum produto tem alguma discrepância documental. Isso, então, acabou que essa questão da pandemia, ela acelerou e modernizou, né? Acelerou alguns processos que eram inevitáveis que acontecesse e facilitou muito, né? É verdade, Luísa. Modernizou bastante e eu acredito que isso deverá permanecer pós-pandemia, certo? Que ficou uma maravilha, ficou muito bom, você está entendendo? É mais ágil, certo? Mais Então, barato, né? A fiscalização se torna mais barato, menos incômodo. A Federal foi bastante feliz com a introdução dessa sistemática. E agora o Ministério da Agricultura também acompanhou. Isso daí vai dar mais agilidade nos desembaraços de importação e exportação. Aliás, eu quero dizer uma coisa, o Porto Seco de Cuiabá é o Porto Seco cujo desembaraço a nível nacional é o mais rápido do Brasil também, graças à Receita Federal. Que ótimo. Heloísa, me permita? Claro. Oscar, Francisco, bom dia. Nós estamos, e eu deixo a pergunta para os dois, nós estamos no centro geodésico da América do Sul. Na visão de vocês, isso representa efetivamente um problema ou uma oportunidade quando a gente trata de logística? Veja bem, isso não é um problema, certo? Os estados centrais, Mato Grosso, os Estados Unidos, por exemplo, o grande centro de produção deles são os estados centrais no meio oeste, aquilo que a gente chama de meio oeste. Agora eles têm lá um rio bastante navegável que favoreça a saída para que é o Mississippi Missouri, certo? E, em contrapartida, nós temos essa dificuldade estarmos muito distantes dos portos molhados, dos oceanos. Mas, em contrapartida, nós temos uma vantagem incrível, que é nosso solo, o nosso clima, certo? Mato Grosso é um maná a nível de produção. Nós temos atingido índices de produção que os americanos não conseguem atingir com toda a tecnologia e recursos que eles têm, e nós aqui, com menos recursos, estamos atingindo níveis maiores do que os deles, certo? Então, nós devemos bastante, temos um clima excepcional, uma topografia muito boa, solos profundos, solos maravilhosos,
e isso faz com que a gente tenha uma força maior e uma competitividade maior. Temos ainda dificuldade do nosso custo porteira da fazenda para fora, ainda está muito alto. Nós temos que reduzir isso substancialmente, tem que ser muito reduzido, certo? E isso daí só vai ser feito através de ferrovia mesmo. Só complementar, também sou entusiasta do Mato Grosso, estou aqui há quase 30 anos, esse estado realmente é um celeiro de produção mundial. Somos muito satisfeitos por isso, por representar boa parte do PIB Brasil em razão disso. Oscar, em razão desse ponto central no mapa, nós teríamos alguma oportunidade no que diz respeito à logística aeroportuária? Pergunto pelo seguinte, nós vimos Viracopos, que até não muito tempo atrás, se transformar de um aeroporto ocioso a um dos maiores hubs de carga e logística do mundo, inclusive maiores e melhores conceitualmente. Nós poderíamos pensar em algo parecido para o Centro-Oeste, tendo o ponto central Cuiabá? Sim, podemos pensar, e é uma coisa que faz com que seja viável qualquer procedimento, tanto para importação como exportação. Nós estamos iniciando algumas tratativas, e isso aí é muito importante, tanto para o Estado como para o país. Porque no momento que a gente tiver condições de receber aqui aviões de grande porte, seria muito, muito importante para que a nossa casa, o Mato Grosso, ele possa atender os estados vizinhos e não ficar tão centralizado, como você falou, em Viracopos e Guarulhos. Então, conseguindo isso, com certeza. Quem pode falar um pouquinho mais referente a isso é o seu Francisco, que ele está com uma operação, então ele pode dar uma informação um pouquinho mais clara com relação a isso que eu estou comentando agora. Por favor. Eu achei a tua pergunta bastante interessante, certo? Realmente é um fato. E existe um fator muito importante. Por incrível que pareça, a logística de menor custo do estado do Mato Grosso é justamente a aérea. Nós estamos pelo menos a 2 horas a menos de viagem do hemisfério norte do que os estados do sul maravilha. Eu falo isso de São Paulo, Paraná, etc. e tal, onde estão os portos molhados. O aeroporto tem uma vantagem substancial. Então, em função disso, nós entramos em contato com os aeroportos daqui do Mato Grosso. Foram privatizados, nós já estamos com... até chegou ontem o contrato, nós vamos assumir a parte de toda a carga agrícola, o cargo aéreo, certo? Não a carga agrícola, o cargo aéreo do Aeroporto Internacional de Cuiabá. Isso daí é um trabalho que a gente já vem realizando há bastante tempo, quietinho. Espero que a gente consiga transformar o aeroporto daqui num aeroporto efetivamente de grande volume de carga e que desçam aqui, a exemplo do que foi feito agora na pandemia, nós trouxemos o primeiro 767, o primeiro avião cargueiro exclusivamente com medicamentos para a pandemia da Covid, certo? Desceu aqui no aeroporto de Cuiabá, foi um trabalho da nossa equipe e isso diminuiu muitos custos. Mato Grosso trouxe produtos com custos substancialmente menores vindo da China, certo? E desceram diretamente do aeroporto de Cuiabá. É importante que a gente agregue o carga aéreo na logística toda de transporte, afinal de contas, o aeroporto é um porto, só que é aéreo. Eu queria deixar justamente para o seu Francisco falar isso, porque como está saindo em primeira mão agora, pelas palavras dele, essa operação estará iniciando em breve através do Porto Seco. Então, nada mais justo que ele anunciasse isso aí. Eu fico muito feliz pela provocação, né, e pelo furo de reportagem. É isso, Heloísa, que chama? Isso aí, um furo. Na verdade, a gente não esperava isso, você está entendendo? Aqui na live, chegou ontem, eu nem sabia que
Aliás, eu nem li o documento ainda, certo? E nós estamos analisando uma série de fatores, mas já chegou o documento da companhia, que é parceira nossa, que é a concessionária do aeroporto, certo? E isso é importante. Eu acho que existe um desejo tanto da concessionária como nosso, da população do Mato Grosso e do governo, espero que o governo também entre com toda a força com relação a isso daí, para que a gente transforme o aeroporto de Cuiabá efetivamente no aeroporto de carga e daqui saiam as cargas para distribuir para o resto do país, etc. e tal. Afinal de contas, nós temos, é a única e é a logística que nós temos um custo menor em relação aos outros estados do Sul e isso daí vai fazer com que a gente seja bastante competitivo, fora a vontade que nós temos de produzir bastante e também trazer produtos de fora que a gente não produz aqui. Francisco e Oscar, aproveitando aqui nessa linha que nós estamos conduzindo, falar um pouquinho de custo Brasil, né? Mas antes, hoje o Brasil, o que acontece? A gente está aqui em Santos, batendo recorde o porto, mas com a balança comercial desequilibrada, né? Nós estamos batendo recordes nas exportações, nas importações com muita dificuldade. Por causa do dólar, por causa da pandemia, são diversos fatores. Mas o que está alavancando o país? Nesse momento, é o agronegócio. Só que ainda, e outra coisa, né? O agronegócio está alavancando o país, mas o mundo está olhando para o nosso agronegócio e querendo criar barreiras, né? Seja na área de sustentabilidade, seja na área de produtividade, eles vão buscar barreiras para que os produtos deles produzam mais. E nós somos excelência. Como você disse, da porteira para dentro, a gente tem a excelência. Quando sai da porteira, você começa a ter os custos Brasil, né? Um deles que chama muita atenção nossa aqui é o processo justamente de desembaraço. E você falou que aí no Mato Grosso o desembaraço é o mais ágil do Brasil. O que vocês fazem para isso? Qual é o diferencial do desembaraço no Mato Grosso para o desembaraço aqui em Santos, em Paranaguá e em outros portos? Entender um pouquinho. E que peso isso traz no nosso custo Brasil? Bom, o que acontece? Na verdade, quem provoca essa eficiência no desembaraço é a Receita Federal, certo? Nós fomos bastante ágeis, até com a pandemia, como eu citei agora há pouco, certo? E a Receita foi muito ágil em agir. O porto está bem organizado, aqui o Porto Seco está bem organizado, as mercadorias chegam, tem todo um pessoal para atender, está entendendo? A própria Receita Federal e o Ministério da Agricultura também têm sido ágeis na questão do desembaraço. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos liberando mercadoria no máximo em 2 dias, às vezes no mesmo dia que chega, certo? Então, isso para você de Santos, deve ser um espanto, certo? Mas isso, na verdade, nós precisamos fazer isso em todos os setores do Brasil. Não é uma coisa... porque, veja bem, o que é que provoca essas coisas? Com certeza, você pode ter certeza de uma coisa. A dificuldade que nós temos na logística, nós temos que suplantá-la de outra forma. Então, o produtor produz mais e melhor, o porto tem que funcionar melhor aqui, você está entendendo? Porque senão nós vamos desaparecer do comércio internacional. Já temos uma dificuldade imensa, para vocês terem uma ideia. O Mato Grosso produz mais ou menos 68% da produção de algodão do Brasil, certo? Hoje está indo quase todo esse produto para Porto de Santos. Está indo muita coisa para Santos. Primeiro era Paranaguá, que é muito algodão, depois migrou para o Porto de Santos. O que nós temos visto? Nós temos visto muita dificuldade, muito produto perdendo, você está entendendo? Até no porto, até em armazém pegando fogo. Tem históricos aí terríveis com isso daí, certo? E isso não é uma coisa positiva. Nós precisamos melhorar, é importantíssimo. Hoje nós temos um produto de excelente qualidade, que é o nosso algodão, você está entendendo? Uma produtividade excelente e temos dificuldade, o produtor tem dificuldade imensa
na hora de exportar. E é importante também que a gente deixe claro que a importação é um fator também de agregar valores, porque país desenvolvido não é aquele que só exporta. País desenvolvido é aquele que exporta muito e importa muito. E exporta o que ele produz de bom e importa o que outros países também fazem melhor do que a gente. Então, é importante que a gente tenha essa ideia. Nós nunca podemos pensar no comércio internacional como uma via de mão única. Ela tem que ser uma via de mão dupla. E com relação ao algodão, que o senhor Francisco comentou aí, há uma grande vantagem, no caso, para o produtor, se ele quiser mandar sua carga pelo Porto Seco. Há todo o procedimento que é feito, tanto nos portos molhados, pode ser feito aqui. Ou seja, o container pode ser estufado aqui, pode ser feito toda a parte de fumigação. A liberação do container já sai daqui internacionalizada, ou seja, ele sai do Mato Grosso para o barco. Ou seja, ele pode sair, como ele falou, nós temos o nosso problema hoje, é logística, é o transporte, na verdade, que é o que vai nos gerar esse gargalo. Mas todo o processo a gente pode fazer por aqui, agiliza e evita essa série de inconvenientes que acontecem, sabidamente acontecem embaixo, quando às vezes os próprios clientes nossos nos falam que mandam o produto e o produto fica parado para descarregar 15 dias, porque os depósitos estão cheios e estão estufando o container. Nós aqui temos estrutura e condições de fazer isso. Ou seja, Porto Seco pode receber, tá, a quantidade de algodão que for necessária, pode receber, tem como estufar, tem como preparar o embarque e liberar daqui do Mato Grosso. Ou seja, já seria um processo que nós já foi feito um piloto e estamos estudando para dar mais continuidade a esse trabalho. Perfeito. É uma série de inovações, uma série de protocolos que podem acelerar o processo e aumentar a nossa competitividade, né? Tem uma pergunta aqui do público, que é do Luiz Rossi. Ele pergunta se um hub logístico via modal hidrovia, utilizando o Rio Paraná, possibilitando a saída via Mar del Plata, na Argentina, ou Antofagasta no Chile, seria importante, ou não seria utilizado, né? Naturalmente viabilizado via um sistema de eclusa via Itaipu. Qual é a opinião de vocês sobre essa possibilidade? Não tem a mínima condição o Rio Paraná, com as usinas hidroelétricas que tem e demandam lá para o sul, aí mesmo porque antes das usinas nós tínhamos as 7 quedas, ele é impraticável nesse trecho que demanda ao sul. Não seria possível. Aqui nós temos bastante dificuldade na área de navegação, excetuando alguma coisa aí do Rio Paraguai, certo? Que poderá fazer algum movimento, você está entendendo? Mas eu ainda acho que o que nós precisamos aqui, e a única saída que Mato Grosso tem, a exemplo do oeste americano, embora tenha o Rio Mississippi, é a ferrovia cruzando todo o estado, porque não é possível. Nós estamos aí, vamos fazer a gente tem que fazer até alguma autocrítica. Nós, com esses anos todos, sendo o maior produtor do país de grãos, maior produtor de carne, etc. e tal, nós temos aí um pouco mais de 400 quilômetros. Nós não conseguimos nem chegar com a ferrovia aqui em Cuiabá ainda, certo? Isso daí é um sonho que, do meu ponto de vista, ainda está bastante distante, infelizmente. Eu não sei por que está acontecendo isso. Nós precisamos, o governo federal tem que fazer o que o ministro Tarcísio está tentando fazer. Facilitar a privatização das ferrovias, licitar essas ferrovias e cruzar aí ferrovia que vai para Santarém, tá entendendo? Que a gente ocupar aí a calha do Rio Amazonas, certo? Todo o norte do estado do Mato Grosso tem grande produção que poderia seguir para lá. Nós não podemos mais continuar com a ferrovia aí, que é um pedacinho pequeno e ainda tem que cruzar o estado de São Paulo, que é uma ferrovia do século antes da primeira metade do século passado ainda,
que é a Araraquaense, a Paulista. Tem coisa que acho que foi feita ainda pelo Barão de Mauá. Tem muito, né? Muito a se fazer. E dentro dessa questão dos portos secos, né? Hoje a quantidade de portos secos que nós temos, eles atendem à demanda ou há espaço para novos players, né? Aduaneiros no interior do Brasil, mais especificamente nos estados do Paraná, Mato Grosso e São Paulo. Qual que é a visão de você sobre esse mercado? O estado que mais tem portos secos é o estado de São Paulo, tá? Com, se não me engano, 26 portos secos. Um número parecido com esse daí é o estado que mais tem porto seco, certo? Tá bem dotado. Alguns estados ainda não têm, certo? Mas o problema não está nos portos secos. O maior problema que eu vejo ainda é a logística de transporte, certo? Nós temos que acelerar esse hub, certo? Vamos agora agregar a cargo aéreo, que vai ser um passo adiante, mas é sempre um produto de maior valor agregado que é transportado por aviões, certo? Mato Grosso, por exemplo, ainda não tem produto de exportação que poderá ir por aviões. Nós estamos iniciando um trabalho agora, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente possa fazer. Aqui nós temos o maior rebanho de gado do Brasil, temos muito couro, certo? E o couro todo ele sai daqui, o wet blue na primeira fase de coisa, e vai embora pesado e de caminhão. Nós temos que ter couro acabado, assento, já capa de assento de automóvel para mandar para os Estados Unidos, que aí é mais leve, dá para ir por avião, dá para abastecer a indústria norte-americana de assentos com couro. Aí vamos fazer um trabalho em questão de incentivar os produtores, as indústrias de couro, para que passem para os outros passos tecnológicos para que a gente possa fazer isso. Nós precisamos, além de produzir bem, nós precisamos cada vez produzir melhor e com mais tecnologia. Acaba incentivando também a industrialização da região, né? Sim. Não tenha dúvida, Luiz. Aliás, é um ponto importantíssimo. A indústria, nos últimos anos no Brasil, foi relegada a terceiro plano, né? Isso não, embora nós tenhamos muito orgulho do que está sendo feito pelos nossos produtores e pelo agronegócio, nós precisamos e temos que aproveitar o boom do agronegócio para agregar valores maiores ainda na nossa produção, industrializando e transformando o produto aqui dentro. E eu não estou falando só da soja, não. Acabei de falar do couro, de toda a cadeia de carne, tanto aves e suínos, etc. e tal. É importante que nós somos hoje um bom produtor já de suínos e, no entanto, estamos abatendo porco em outros estados da federação. Nós precisamos, o Estado precisa olhar isso com melhores olhos. Nós temos que transformar um pouco, mudar um pouco o caráter de desenvolvimento e agregar mais valor ainda na produção agrícola com isso, e mão de obra, que é importantíssimo. Nós não podemos estar, nós estamos aqui na capital do estado com um índice de desemprego enorme. Mato Grosso não merece isso. Tem uma pergunta aqui do Felipe Chitolina. Ele pergunta: com o desenvolvimento dos motores elétricos e tecnologia de baterias crescendo, existe alguma estimativa de impacto na logística brasileira em curto prazo? Aí entra muito no que vocês falaram, né, sobre essa questão de agregar valor à nossa produção. Mas eu acho que esse impacto na logística, a pergunta é interessante, porque seria, por exemplo, dotar os caminhões de automóveis, etc. e tal, de energia elétrica. Eu acho que esse impacto ainda deverá demorar um bom tempo ainda. Nós ainda não temos, na área de carga, nada, a não ser testes experimentais. Isso, consequentemente, vai acabar acontecendo. A gente já vê que os motores elétricos eles estão sendo estudados, eles estão sendo aplicados, mas o custo ainda está muito elevado. Então, se nós temos um procedimento aqui de transporte e logística que está elevado,
Se a gente for passar para esse tipo de equipamento, neste momento, é uma coisa que vai onerar mais ainda o que já está caro. Então, a gente, nesse momento, está trabalhando num formato que todo mundo conhece, tá? O equipamento normal. Os motores, com certeza, no futuro, esses motores vão baixar o custo e aí isso vai poder ser usado, vai ter, como aconteceu naturalmente com qualquer outro tipo de produto que entrou no mercado como uma inovação grande. Perfeito. Aqui a gente... Jarbas, Evandro, vocês têm mais alguma questão? Heloísa, eu queria só fazer uma colocação. O mundo acompanhou estarrecido, né, a catástrofe no Líbano, Francisco, e nós vimos, talvez, né, a falta de cuidado com a segurança, no mínimo isso, né, o que estava armazenado nas condições que estava e o que acabou efetivamente ocorrendo, que é uma tragédia, né? Hoje a gente fala muito em sustentabilidade. Como é que vocês fazem dentro de casa, da porteira para dentro, a questão, como é que vocês tratam a questão da segurança, da sustentabilidade, né, com tudo que efetivamente se coloca, que se armazena, ou não existe um armazenamento de longo prazo? Como é que vocês lidam no dia a dia, né, com o pátio, né, do Porto Seco? Só para entender, para quem não conhece a estrutura. Muito bem, Jarbas. Nós temos no Porto Seco, nós temos uma área específica num canto mais distante dos escritórios, essa coisa toda, que é para armazenar produtos ou agroquímico ou alguma carga perigosa, como é o caso desse produto que é adubo, certo? É utilizado como fertilizante, que é amônia, né? Que é utilizado como fertilizante e que também faz parte é um componente da pólvora, certo? E isso foi um desastre que aconteceu lá no Líbano. É um desastre absurdo, certo? Se a gente for analisar profundamente, ficar com amônia depositada, quase 2.000 toneladas ou mais de 2.000 toneladas de amônia depositada durante não sei quantos anos, isso não pode acontecer. Embora nós tenhamos exemplos já que aconteceram até nos Estados Unidos, etc. e tal, mas isso na década do século passado já. Então, o que aconteceu lá foi um absurdo, um desastre de dimensões incríveis, certo? Então, nós temos que tomar esse cuidado. Mato Grosso, aliás, vamos colocar mais coisas. Mato Grosso também, nesta área, deu um exemplo de primeiríssimo mundo. Hoje, as nossas embalagens de agroquímicos são as mais destruídas para fazer um outro produto, etc., certo? Para fazer outros produtos e não ficar aí sendo jogada fora, etc. E tal. Mato Grosso deu... Nesta área, Mato Grosso tem dado um exemplo fenomenal, certo? Eu acho que isso é muito importante, certo? O pessoal da agricultura tem tomado um cuidado excepcional com isso, até na questão ambiental também. Nós estamos aí, hoje é plantio direto, a FAMATO, a Federação da Agricultura, tem feito um bom trabalho, certo? A FAMATO sabe disso. Hoje nós temos plantio direto praticamente em quase todo o estado. Então, as nascentes estão sendo todas preservadas, o que é importante, e isso protege a fauna e a flora também, certo? Então, eu acho que o que a gente precisa é divulgar mais isso daí, certo? Nós precisamos divulgar o tratamento ambiental que tem sido dado aqui no estado, principalmente pelos agricultores, e que eles estão de parabéns. O tratamento é de primeiro mundo, certo? Poucos países têm o que nós temos nesta área. Que ótimo. Usem o LEAD para promover, né, essas boas práticas. Eu gostaria de convidá-los para fazer as suas considerações finais. A gente está chegando aqui no nosso tempo. Começando por você, Oscar, por favor. E aí, depois, em seguida,
o Francisco, o Evandro e o Jarbas. Bom, agradeço a oportunidade que a Lide nos deu de apresentar o trabalho que é feito pelo Porto Seco de Cuiabá. É uma oportunidade muito boa de divulgar e de mostrar para o Brasil o que pode ser feito no estado do Mato Grosso. Ou seja, é um estado que acolhe a todos. Tá? Eu não sou matogrossense, mas me sinto um. E aqui, a produção, tudo que está acontecendo aqui é uma coisa grandiosa. Nós temos casos de clientes, parceiros que estão vindo para o Mato Grosso já com a possibilidade, com a visão de montar indústrias, principalmente na área têxtil. Estamos conversando com o pessoal que está montando plantas já próximo das produções de algodão, ou seja, já o produto vai sair acabado daqui. É isso que o senhor Francisco estava falando, referente ao couro. Hoje em dia, o couro ele é transportado totalmente, ele wet blue, ou seja, é semi-acabado. E agora, conseguindo trazer isso, e empresas que venham para cá para produzir no estado, o produto já sai com outra condição. E havendo a possibilidade de emitir isso aí via aérea, gera uma facilidade muito grande. Eu agradeço muito a oportunidade, fico muito contente pelo convite que tivemos e parabenizo a todos. Muito obrigado. Perfeito. Francisco? Muito bem, Luísa. Bom, nós temos... Eu acho que essa oportunidade é boa. O tempo foi bastante deu para a gente explicar algumas coisas que são importantes, que a sociedade tenha conhecimento do que está acontecendo, certo? Dos sucessos que nós temos e também dos insucessos, daquilo que a gente precisa melhorar, certo? Então, é importante que a gente coloque isso com muita clareza, certo? Eu agradeço bastante a oportunidade também, o Porto Seco, os funcionários do Porto Seco, toda a nossa diretoria agradece essa oportunidade. Tá? Eu acho que é muito importante que a gente divulgue isso com bastante frequência e bastante ênfase, que o Mato Grosso saiba se defender mais daquilo que às vezes é atacado injustamente e que saiba também corrigir os problemas que nós temos, que logística é um negócio que é importante. Nós temos que ter eficiência nessa área e ainda não temos, certo? É importante que a gente bata isso com muita frequência e essa é a melhor forma da gente dotar a sociedade do conhecimento que precisa ter. Eu agradeço demais a presença de vocês, a oportunidade, a FAMATO, também, e as empresas que acabaram sendo as financiadoras disso daí. Muito obrigado, Luísa, obrigado ao Jarbas, muito obrigado a todos vocês. Perfeito. Bem, eu gostaria de agradecer ao Francisco e Oscar, né, em nome do LIDE Mato Grosso, e os meus parceiros aqui do LIDE Paraná e do LIDE Santos, dizer que foi uma honra tê-los aqui conosco. O ambiente do LIDE é exatamente para isso, tem esse propósito, né? Acho que a difusão das boas práticas, do conteúdo, com a relevância que nós tratamos hoje. Então, eu não tenho dúvida de que nós teremos oportunidade de continuar tratando logística no estado do Mato Grosso, né? Porque realmente é um tema muito instigante, é um tema de muita relevância, não só para nós aqui, como para o todo. Todos os episódios que nós fizemos até agora deram exatamente essa conotação. Então, muitíssimo obrigado a todos, a quem aqui esteve conosco, participou, aos nossos parceiros, patrocinadores, né, à ProSoja, aos produtores, enfim, às federações, né, que são os apoiadores do LIDE Mato Grosso. Muito obrigado e um bom dia a todos. Agradecer ao Oscar e ao Francisco, foi muito bom hoje. Eu conheço bastante do Porto Molhado, mas conheci um pouquinho mais do Porto Seco. Eu pretendo estar aí com o Evandro quando voltarmos aos eventos presenciais, e nessa oportunidade eu quero fazer uma visita para vocês, mas vamos aguardar a data do próximo evento presencial que eu tiver aí, eu vou fazer uma visita à empresa de vocês. Foi muito bom, e agradecer aos nossos parceiros, patrocinadores,
e também o Evandro e a Luísa, que têm feito esse projeto muito interessante de logística integrada, unindo as 3 regiões. Obrigado, um bom dia para todos. Muito obrigado você também. E Obrigada. Quando ele vier aqui, viu, Luísa, nós vamos oferecer a ele um peixe de água doce, que ele vai gostar muito. Com certeza. Eu já me convido para o convite aí. Não, isso vai ser feito, é compromisso nosso aqui, meu e do Francisco. Pronto, está feito o compromisso. Muito bom. Eu quero... Só para colocar Santos à disposição também, se vocês tiverem interesse com empresas daqui de Santos e conhecer o Lead Santos, fiquem à vontade, converse com o Evandro, que ele faz a ligação aqui. O Lead é muito disso também, né? Fazendo essa conexão entre os filiados. Desculpa, Elô, pode seguir. O objetivo é esse, né? Fazer essa integração, levantar essa discussão, e se a gente está nesse momento que a gente não pode se encontrar, não pode ter essa articulação presencial, a gente tem que aproveitar desse ambiente online para a gente interagir e levantar essas discussões propositivas e positivas, né, para fortalecer esse nosso ambiente de negócio. Então, contem com o Lead. Mais tarde, esse episódio vai estar disponível nas nossas redes sociais, nos nossos canais, e a gente vai disponibilizar também para Porto Seco também fazer a divulgação aí para os parceiros de vocês. Muito obrigado para todos os que nos acompanharam. Mais tarde a gente divulga o conteúdo na íntegra aqui nas nossas redes. Um abraço a todos, tenham um ótimo dia. Obrigado. Obrigado. Só queria te fazer um comentário. Você falou no início, nós estamos no estúdio da Malcolm Pub em Cuiabá. Sim. E agradecer a Malcolm Pub pela acolhida. Estamos muito bem, muito contentes de estar aqui. E agradecer a eles também por esse evento ser realizado aqui no Vocês inovaram no formato aí, estão muito, muito bem amparados aí, muito bem tecnologicamente, muito bem a estrutura aí, fantástico. Elô, me permita então, só para quebrar o protocolo aqui, agradecer ao pessoal do Malcolm Pub, dizer que a gente é entusiasta, gosta muito desse espaço, e mais, provocá-los aí para a gente criar um ambiente de live cultural, musical, para debater isso como educação, como cultura, como aprendizado para as próximas gerações, para nós e para as que vêm. Vamos lá, vamos falar com o Alexandre e com o pessoal aí, Daniel, e vamos tratar isso com certeza. Para quem não conhece o Malcolm Pub, ele é feito todo de container, tá? Tem tudo a ver com logística. É a logística inspirando a cultura, vamos lá. Aí. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Que seja só o começo, né? Começo de uma aliança importante aí para o desenvolvimento dos nossos estados.